alegria, mais uma vez, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Abram as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Capítulo 14 do Evangelho, segundo escreveu São João, versículos 16 e 17, está escrito: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita em vós e estará em vós. Amém? Queiram sentar-se, por favor, enquanto eu agradeço a Deus mais uma vez esta rica oportunidade e tendo em vista esta honra me cedida por Deus através do pastor Reiniero, da sua esposa, uma Cleonice. Muito obrigado. Obviamente ao vice-presidente Reiniero Filho, a sua esposa Nicole, como também em nome deles a todo este coeso ministério, a esta igreja, que Deus recompense-os. Quero agradecer a Deus pela vida dos amigos que tenho, volto a dizer, queria citar o nome de vários, mas hoje eu quero citar o nome do pastor Luísio, pastor Ricardo, estendo em nome deles a todos os meus amigos que estão presentes. Quero agradecer à equipe da mídia pelo carinho, o cuidado, Michel com a Brenda pela receptividade e o almoço. Muito obrigado. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, tendo em vista que a proposta é avivar e está no contexto como um todo, família. E este texto eu quero falar-lhes acerca do bom preço que foi pago, tendo em vista que quando nós lemos o texto, os irmãos observam que está em um preparatório de despedida. Quando Cristo, ele sabe que a hora está chegando de voltar ao Pai, ele, depois de dizer que ia, mas ia voltar, ele testifica da veracidade do que iria acontecer e ele motiva os seus discípulos posteriormente, aqueles que viriam depois crendo nele, acerca desta verdade. E como os desafios políticos, os desafios religiosos, jurídicos e religiosos, volto a dizer, eram constantes, e político pelo império, religioso pelo sistema religioso e também jurídico pelo sinédrio, que era contra a sua mensagem. Então ele diz que não vai deixá-los órfãos ou só, mas vai rogar ao Pai, ou pedir. Rogar quer dizer insistentemente, pedir insistentemente, que ele enviasse um outro Consolador, que estivesse, ou seja, com os discípulos para sempre. Observe esta conotação, para sempre. E ele diz, vai ser o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem o pode receber, porque eles não veem e não o conhecem, mas vós conheceis, ele dizendo aos discípulos, porque ele habita convosco e estará presente, futuro. Então, quando nós analisamos o contexto, observem que o próprio Lucas, quando registra após ressurreição, ele faz questão de dizer, como ele também escreveu o segundo tratado, que foi Atos dos Apóstolos, ele no primeiro capítulo 24, versículo 49, ele cita o que Jesus disse depois da ressurreição: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois da ressurreição, se os irmãos ler a apostasia, o litígio, a contenda, a impureza da igreja de Corinto, capítulo 6, versículos 19 e 20, olha o que Paulo diz: ou seja, vocês não sabeis que o Espírito, que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que ele habita em vós,
Ou seja, e vocês custaram um bom preço, pois glorifiquem a Deus no vosso corpo e no espírito que pertencem a Deus. Quando nós analisamos o contexto, dizia no seu contexto literário, Charles Spurgeon, que avivamento é viver de novo, é reviver de novo. Então, observe que quando nós olhamos o contexto bíblico, a Bíblia é bem taxativa no bom preço, pois a Bíblia fala que no capítulo 2 do Gênesis é a nossa criação, seres humanos, ou seja, a última criação dentre outras, ou seja, sintetizando homem e mulher. Todas as outras irracionais, agora racionais. O interessante é que quando nós analisamos o discurso de Eliú, quando ele vai ter a oportunidade de falar a Jó, capítulo 33, versículo 4 do livro de Jó, ele discerne, ele diz: o Espírito de Deus nos formou. Veja que na sequência ele diz: e o Todo-Poderoso nos deu fôlego de vida. Então ele distingue a criação, a formação da vida. Ele diz que o Espírito Santo, na nossa linguagem, ele nos deu forma, ele nos preparou. Esta forma que nós temos, e com todos os órgãos, com todo o contexto humano, o Espírito Santo que pegou da terra e formou. E o interessante é que se você lê quando Salomão, na sua sabedoria, no livro de Eclesiastes, salvo engano, capítulo 7, versículo 29, ele diz: eu achei uma coisa, é que Deus fez o homem perfeito, mas ele inventou invenções, ou seja, foi astutos, em algumas difere da versão. O contexto é que o homem foi feito perfeito. Observe que agora Deus sopra na narina do homem e o torna alma vivente, diz o texto. Ou seja, diz alguns eruditos, eu quero abrir parênteses para que os irmãos não entendam dizer que eu distorci. Por isso que eu digo que aquilo que não está escrito segundo tal, não é obrigado eu acreditar ou você, mas é um contexto histórico que dá para observar. Ou seja, quando alguns eruditos dizem que o Espírito Santo nos fez tão perfeito que ele fez um lugar em nós para ele habitar, porque sem ele não tem anexo com Deus. O ser humano, por mais puro que foi criado, mas a única coisa, o único meio que liga o homem a Deus é o Espírito Santo de Deus, porque ele prescruta a profundidade de Deus, a essência de Deus. Então agora a essência de Deus vai habitar no ser humano para ligar o homem a Deus. Observa que coisa linda. O homem é criado perfeito, cheio do Espírito, vestido do Espírito. Observe o texto de Lucas que eu citei: ficai na cidade até que do alto sejais revestido. Obviamente, eu digo só para dar sentido, a palavra revestir é no nosso vocabulário tradicional uma repetição. Não precisa dizer re, é um prefixo que quer dizer voltar, repetição, vai acontecer de novo. Então ele disse, veja o nexo, ele diz: ficai na cidade até que do alto sejais revestido. Ou seja, Deus fez o homem perfeito e o vestiu da sua glória, vestiu do seu Espírito. E o homem, agora diz o capítulo 2, versículo 8 do Gênesis, que Deus, depois que criou o homem, plantou um jardim, e no jardim colocou o homem para habitar. Ou seja, usamos o termo igreja, digamos assim. Agora Deus, geograficamente, em todo o planeta Terra, ele decide um lugar na Terra para ser adorado, para ter relacionamento com o homem. E sem o Espírito, o homem não estaria vivo. Sem o Espírito, o homem não se ligava a Deus. Observe que a partir daqui, todos os dias, Deus descia na terra. Está escrito que Deus descia, entrava no jardim e o homem o adorava. Havia culto uma vez por dia, de avivamento. Havia culto
culto, uma vez por dia, de avivamento. E isto era ininterrupto. O homem, todos os dias, diz a Bíblia, na virada do dia, Deus descia e o homem o adorava. Capítulo 3 do Gênesis, você observe a entrada do pecado. Quando o pecado entra no Éden, ou digamos, no contexto igreja do Gênesis, então ele, baixa mais o som um pouquinho, por favor, ele vai denegrir a imagem do homem. E é isso, diz a Bíblia, que o homem perde a vestimenta. Está escrito, observem, que quando o pecado vem, ele tira o melhor do homem, o melhor de Deus na vida do homem. Por quê? Porque o pecado lança o homem fora do Éden, fora da igreja. O homem agora, no sentido resumido, o homem vai se esconder fora do lugar de adoração. Então, capítulo 3, vem Deus e observa quando entra no jardim, o homem não está no lugar do culto, ou seja, a igreja está vazia, sem avivamento. A igreja perdeu o avivamento no termo Adão, Éden, digamos, igreja, ser humano, lugar de adoração, igreja, santuário, quer dizer isto. Então o homem é jogado para fora. Como Deus vem, diz a Bíblia, ele entra no jardim e agora o jardim está vazio. Então ele procura o adorador, perguntando aonde ele está. Ou seja, a hora do culto chegou e ele não estava. Aí Deus grita e ele responde por detrás das árvores. Ou seja, quando ele responde, aí diz: porque eu tive medo, eu ouvi os teus passos e tive medo, porque estava nu, porque estou nu. Veja que ele diz que está nu. Este nu foi a proteção, foi o revestimento que Deus deu e o pecado tirou da vida do ser humano. Então é quando vem o contexto. Aí Deus pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Aí ele transfere responsabilidade da mulher, a mulher ao homem, e o homem a mulher a serpente. Então veja o que o pecado fez. Então quando o pecado vem, ele deixa a igreja, o homem nu, sem este avivamento, sem o revestimento. Ou seja, aqui ele foi tão impactante a queda, que quando teologicamente a gente escreve a queda de Adão, ela vem com maiúscula, a primeira letra maiúscula, para mostrar o tamanho e o caos que ela causou. Ou seja, ela danificou o ser humano, as famílias que iriam se formar a partir dali, inclusive a de Adão, e o homem é destituído da glória de Deus. O homem vai ser expulso da presença de Deus. O ser humano agora, sem o revestimento, sem as vestes espirituais, ele é jogado para fora da igreja, para fora do jardim. Então Deus fecha a porta da igreja para que o homem não volte a comer da árvore da vida, para que o homem não volte a ser avivado e ter vida eterna. Então nós estamos falando de vida eterna, porque quando nós estamos falando de avivamento, não estamos falando de uma vida terrestre, é de uma vida eterna. Então quando o homem agora perde este direito, veja que ele vai viver sem Deus, ele vai ralar, ele vai sofrer, e o pecado entra. Aí Paulo diz que agora, capítulo 5, versículo 12 aos Romanos, ele diz que pelo homem entrou o pecado, e o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Esse todo, partindo de um pressuposto lógico, é o Gênesis capítulo 6, porque toda a geração de Adão, ela não venceu o pecado e consequentemente a morte. E com o pecado, com a morte, não havia reavivamento. O homem continuava nu diante de Deus. Relacionamento esporádico e relacionamento quase que zero. Então
Então, no capítulo 6 do Gênesis, Paulo diz que o pecado abundou, superabundou. O pecado cresceu, aumentou. Então vem Deus e vai observar o comportamento do homem. Quando ele olha o comportamento do ser humano, é terrível. Por quê? Porque o comportamento do homem se tornou carnal. Não tinha nada de espiritual. Capítulo 6, versículo 3 do Gênesis, olhe que Deus diz: o meu espírito não permanecerá para sempre como homem. Ele é carnal. Então Deus limita a vida terrestre do homem e há um pedido judicial de condenação eterna por conta da condenação. Então vem Deus e resolve desistir. Veja que o texto é lógico: darei fim, darei cabo o homem e tudo que criei, porque ele pecou. O pecado levou o homem a pecar e a destruí-lo, sem avivamento, nu diante de Deus. Então Paulo diz que o pecado reina com a morte. Capítulo 5, versículo 14 dos Romanos, aos Romanos, ele diz que a morte reina desde Adão até Israel, ou Moisés, a lei. Mas aqui e Adão, a geração de Adão é destruída pelo pecado, por meio do dilúvio. Entenda que vem a devastação por meio da graça, que é um recurso imerecido. Ela consegue convencer a Deus a não desistir, e pela graça 8 almas são preservadas para um futuro recomeço. Capítulo 8 do Gênesis, a Bíblia diz que Deus tira Noé da arca e sua família. Noé e sua família. Então a proposta de Deus para a família de Noé foi recomeçar. Veja que o projeto do governo humano, a aliança, era um recomeço espiritual. Encham a terra, eu faço uma nova aliança com vocês, me adorem, encham a terra. Porém, capítulo 11 do Gênesis diz que a família de Noé perdeu a oportunidade, não valorizou. Quando eles não valorizou, o pecado vem, e o pecado domina a geração, a família de Noé, e todos são espalhados na terra, confusos, sem conceito de adoração, nus diante de Deus e sem capacidade de se aproximar. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Veja que o capítulo 12 surge no meio de um caos espiritual, quando o pecado e a morte reinavam. Aí Deus diz: Abraão, preciso de você, por meio de você vou levantar um projeto espiritual. Qual era a função de Israel? Um projeto que Deus viesse revestir o ser humano e toda a família. Capítulo 12, versículo 3, está escrito: por quem tu abençoar, eu abençoarei. Quem você amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Mas no final ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o quanto Deus investiu para restaurar o ser humano. Aí vem Israel. Aí Israel, capítulo 24, Deus já tirou Israel do Egito e vai fazer uma nova aliança. A aliança de Adão, a família quebrou, a família de Noé quebrou a segunda aliança. Agora Deus vai fazer a terceira aliança com Israel, no sentido lógico, dizendo Deus no capítulo 24, agora chama Moisés e propõe uma aliança de fidelidade. Para quê? Para ele descer na terra de novo e o pecado ser suprimido. Porém, precisava de uma aliança, precisava de esforço. Moisés propõe e o povo aceita, Israel aceita. Capítulo 24 do Êxodo: sangue de novilho. Agora a aliança tem sangue de animal, puro, limpo e sem defeito. Vai perdoar? Não, mas vai justificar as famílias de Israel diante de Deus, para que Deus possa descer. Aí Deus diz: já que a aliança é feita, eu vou descer na terra de novo, mas não vou descer assim, eu vou preparar um lugar geográfico. Capítulo 25 do Êxodo, Deus começa a trabalhar em um lugar geográfico para encher e descer com a sua glória. Do capítulo 25 do Êxodo, você vai
encontrar, capítulo 40 do Êxodo, versículo 33, que a obra do tabernáculo concluiu. No versículo 34, voltou a ter culto. Aí a Bíblia diz que a glória de Deus desceu no arraial. Deus desceu de novo entre os seres humanos. Agora tinha lugar de novo de Deus ser adorado. Mas agora era só Israel. Porque só Israel era justificado diante de Deus pelo sangue de novilho. Aí vem o templo. Aí olha o que é que Deus diz com a inauguração do templo. Que este povo, Israel, que se chama pelo meu nome, independente da situação, da crise que possa haver, mas se eles se humilharem, se ele orar, buscar a minha face e se arrepender, se converter dos seus erros, eu ouvirei todas as orações que sejam feitas neste lugar, porque eu vou habitar aqui, e os meus ouvidos estarão atentos, e os meus olhos fitos, todo o que acontecer aqui. Então há uma vez por ano. Olhe que nos dias de Adão, olha o impacto do pecado. Havia culto uma vez por dia. Agora aumenta para uma vez por ano. Uma vez por ano. Havia culto de renovo, de avivamento. O sangue de novilho justificava. Vem a lei. Israel agora sabia o que era certo e o que era errado. Mas o pecado vem. E o sangue de novilho, e a lei, disse Paulo, a lei adoeceu, enfermou, e não conseguiu fazer o que lhe era necessário. O pecado vem, consequentemente a morte, que é o sentido de vida eterna, segundo a morte, e invade Israel. E Israel peca e vai adorar outro Deus. Deus insiste com os profetas, mas Israel não dá ouvidos. Mas o projeto era para a família. O projeto de Deus era alcançar todas as famílias da terra. Não era para um individual, era para todas as famílias da terra. O pecado vem e destrói de novo o único lugar de adoração. O templo em Jerusalém, que para os judeus era o único lugar de adoração genuína, que Deus ouvia e descia. O pecado destrói e torna monte de pó. O impacto foi tão grande que Israel volta a ser escravo de novo, pede a liberdade. E o projeto família estava de novo ameaçado à extinção. 70 anos se passam. Aí Deus vai buscar o projeto, só os cacos, só os pedaços e farrapos, e coloca no lugar de novo de adoração. E diz: recomece, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Deus estava dizendo: eu não desisti. Então, quando nós analisamos, Israel recomeça, mas já não é mais o mesmo, a ponto que o pecado vem e consequentemente a morte. E todos os Velho Testamento não tiveram como vencer o pecado e a morte. Se você analisar a Bíblia, veja que a Bíblia cita desde o pecado até o final do Velho Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento termina com Israel tão desobediente
que até os dízimos eles não davam mais. As ofertas que traziam eram diferentes da que Deus pedia. As ofertas tinham que ser a melhor e a perfeita. Eles traziam os animais doentes e aleijados e ofereciam. Aí Deus diz: eu não vou mais descer. Em outra linguagem, não vai mais ter oportunidade. Eu não vou mais revelar-me a Israel. Não vou mais enviar profetas. Não vou mais usar a revelação nem por Uri, nem por Tumi. Aí começa o período do silêncio. Deus se calou e deixou de falar com Israel. Aí é nessa hora que o pecado e a morte e o inferno vêm e pede o juízo final. Porque todos os projetos que Deus insistiu, Ele ludibriou, o pecado ludibriou e a morte apodreceu. Veja que Paulo, só para recapitular, que Paulo diz que pelo homem entrou o pecado. Se você olhar a genealogia de Adão até o último da história, a morte e o pecado reinou. Por isso que Paulo diz que a morte reina, e quem reina tem poder desde Adão até Moisés, até a lei, ou seja, Israel. Então agora vem a morte e o pecado e o inferno e diz: agora é o juízo final, porque ninguém conseguiu vencer e eles têm que ser mortos eternamente. Deus tem que desistir de nós de forma eterna. Aí veja que o Apocalipse, eu quero como teólogo imaginar, acreditar que ele mostra uma entrada triunfal. Veja o que aqui diz João capítulo 4, que vê um trono armado. E o trono armado vai falar de um juízo. Se você analisar o contexto que nós lemos, está voltado para isso. Então, quando o juízo, o trono é estabelecido, veja que há uma necessidade de um justo julgamento. Porque o justo julgamento, o princípio, ou seja, o devido processo legal, tem um princípio divino, ou seja, a justiça. Então, quando Deus estabelece o trono, Ele vai ser justo. E no trono, você vai ver o capítulo 5, que era o nosso fim, a nossa condenação. E o que é que eles fazem no capítulo 5? Vem as provas contra o ser humano, desde Adão até ali, porque o pecado e a morte reinava. Então, o escrivão, digamos assim para entendimento, o juiz no trono, a acusação agora vem nos condenando, e no outro lado estávamos nós, como réus, confessos e convictos, digno de condenação, porque não tínhamos nenhum parâmetro legal na lei que viesse atenuar pelo menos a pena. Porém, porque o pecado foi tão terrível que o anjo começa a escrever a nossa culpa, e um lado do livro da página não dá conta, vira o outro lado e preenche por dentro e por fora. Aí quando Deus vai mostrar a João, ele diz que vê uma porta aberta no céu, e no céu tem um trono, e no trono está o supremo juiz, e na mão direita dele tem uma escritura selada com 7 selos, escrita por dentro e por fora, que era a nossa sentença condenatória ou absolvição. Então o julgamento começa, e quando o julgamento começa, nós não tínhamos possibilidade. Aí Deus diz: para ser justo, eles não podem ser condenados sem defesa. Aí Deus pede que procurem um bom advogado para nos defender. Aí diz João que os anjos saíram a procurar e ninguém aceitou a nossa culpa, porque eles voltam e diz: Senhor, ninguém foi achado digno de tomar o livro, de desatar, nem sequer de o ler. Ou seja, nenhum advogado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quis aceitar o processo, porque não tinha brecha na lei para nos tornar inocentes. Continuávamos nus. Olha o bom preço. Agora só restava o juiz da sentença. Aqui era o juízo final. Quando o juiz vai dar a sentença, aparece alguém em nosso favor. É o que Paulo fala aos Filipenses capítulo 2. Aí aparece alguém dizendo: meritíssimo,
direito de voz concedido. Eu vou descer, meritíssimo. Eu vou aceitar o processo. Eu vou descer e vou advogar por eles. Pergunta quem era. Pergunta quem está do outro lado. Sabe quem era? A graça. Mas só que há protestos. A acusação não aceita. E protesta, diz meritíssimo, protesto. Argumento. Ele não pode. Não é justo. Qual a alegação? Ele é o princípio, meritíssimo. Ele é o fim. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é a justiça. Ele é cheio de glória. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele não pode, ele é Deus. E o argumento da condenação, da acusação foi aceito. Aí o meritíssimo diz: aceito. Olha, quem faria isso? Quando a acusação ganhou com o argumento de que ele era, aí Paulo diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Aí ele vai ao meritíssimo e diz: meritíssimo, eu estou disposto a abrir mão de tudo isso que eu sou. Eu proponho a me despir da minha glória, meritíssimo. Eu vou me despir, mas eu vou descer, meritíssimo. É humilhante, não importa, meritíssimo. Eu vou me humilhar, vou me tornar um deles, vou viver como eles, para inocentá-los. Ele vem. E quando ele vem, vai viver como nós. E Isaías diz que ele aceitou o processo. Porque Isaías diz que ele tomou sobre si toda a nossa culpa, as nossas enfermidades. O processo condenatório ele toma para ele. Vive 29 anos trabalhando no processo, no anonimato. Com 29 anos e alguns meses arredondando, o processo vai agravando-se mais. Porque quanto mais trabalhava, mais provas contra nós iam surgindo. E quando um bom advogado, por melhor que ele seja, ele sabe que o seu cliente é culpado e não tem brecha na lei, normalmente acontece, para ele pelo menos diminuir a pena, é costumeiro abrir mão do processo. Mas ele viu que não havia brecha na lei de Deus para nos inocentar. Mas ele não abriu mão do processo. Porque Isaías diz que o castigo que nos ia absolver estava sobre ele. Ele agora toma sobre ele o castigo para nos tornar inocentes. Aí ele sabe que está chegando a hora. A convicção dele foi tamanha, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado como nós. Agora ele reúne os discípulos e diz para eles: não fiquem tristes, é necessário eu voltar para o Pai. Não fiquem tristes o coração de vocês, creem em Deus, acreditem em mim também. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou, mas eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês estejam comigo.
Aí chega no versículo 16, ele diz: Alei, Rabai, eu vou rogar ao Pai. Lembra que o Gênesis capítulo 3, 6, versículo 3, Deus tirou o espírito do ser humano. Ele perdeu, se tornou nu no Gênesis 3. E no versículo 3 do capítulo 6, de forma definitiva, Deus tirou o espírito, porque o homem é carnal. Pode olhar que em todo o Velho Testamento, o espírito não habitava com os grandes do profeta do Velho Testamento e não vivia neles, porque ele vinha, usava alguém, usou Davi, o homem cheio, usou os artesãos lá em Moisés, usou Moisés, mas não vivia, vinha, agia e voltava. Usou Débora como mulher, usou Sangar, usou Eude, usou Jefté, usou Gideão, usou Sansão, usou Jefté, ou seja, mas ele vinha, agia e voltava, não habitava por conta do pecado e a morte. Então agora ele diz: eu vou rogar ao Pai, ou vou rogar ao Pai, para que ele envie o outro Consolador, e ele vai estar com vocês para sempre. Ele não vai mais vir e voltar, ele vai ficar e vai ter avivamento 24 horas por dia. Olha a diferença. Me ajuda aqui, Reinier. O que é que Jesus quer dizer? Reinier está comigo, mas não está em mim. A minha mão está em mim. Jesus estava dizendo que o Espírito estava com eles e no futuro ia estar neles. Por isso que a palavra é revestir. Por exemplo, para você entender melhor o que é que o pecado faz. Fica de pé. O pecado tira as vestes. E quando Jesus vai falar disso aqui, ele usa o prefixo rei. Ou seja, desde Adão até ali, o homem ficou despido. A hora está chegando. Deixa aqui. Aí o processo vai afunilando. Aí ele vai ser condenado. Condenação de morte. Então ele vai passar por todo o processo que era para nós passarmos. Diante da acusação, o juiz cancela, ou seja, suspende o julgamento até o fim do processo da defesa. Aí ele vai trabalhando 33 anos, trabalhando na nossa causa. O processo estreita e afunila. E não, para não abrir do processo, ele toma sobre si. Eu não vou desistir. Ele podia desistir. Aí agora ele vai ser punido como pecador. Vai ser chicoteado, dilacerado, porque a acusação dizia: ele vai ter que provar inocência. Fizeram de tudo para deteriorá-lo, mas ele não desistiu. Colocaram em uma cruz. Paulo diz que ele suportou o ápice do opróbrio, a cruz, para pagar o preço da nossa absolvição. Escárnio, vergonha, o corpo dilacerado pelos chicotes, é pendurado na cruz. Meio-dia, o juiz pega toda a nossa culpa, todo o processo a pedido da acusação e lança para ele os nossos pecados, todo o nosso processo condenatório, desde Adão até ali e a geração que poderia vir, ele toma sobre ele. O impacto foi tão grande que o Pai separa-se dele, o Espírito Santo sai dele e ele fica só. Na hora que ele ia desistir, cheio de pecado, a morte disse: agora eu pego ele.
Ninguém escapou de mim, porque o que dá força à morte, disse Paulo, capítulo 15, versículo 55 a Coríntios, primeira carta, ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. Quem dá força à morte é o pecado. Então o que é que a morte faz? Quando desde Adão até aqui uma pessoa morre, aí vem a morte pelas suas fases, ela rastreia. Se encontrar pecado ou engano, a morte diz, deixa comigo que esse eu destrói. Então ela fez tudo isso. Aí agora o pecado que a gente tinha, que nos deixou nu, estava sobre ele, a morte disse, agora eu pego ele. 3 horas da tarde, ele morreu. A morte venceu. Há um contexto científico chamado autólise, que mostra o poder da morte sobre nós. E eu estive estudando, pesquisando, e a morte vem em algumas fases. Eu morri agora, estou sarado, daqui 1 hora vem a decomposição, que é a primeira fase. Ela parou a minha corrente sanguínea, ela vai esfriar o meu sangue e ela vai me deixar pálido, sem vida. Ela tem de 0 a 12 horas para concluir todo esse processo. Quando ela termina, aí vem a putrefação. Porque como já está decomposto, a putrefação entra com 13 horas. Ela tem até 24 horas para apodrecer o nosso organismo. Obviamente, vai sair água, líquido, de um cheiro horrível pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca, entope de algodão, porque com 24 horas a putrefação já venceu. Quando a putrefação termina, vem a colonização. Já que está podre, aí vem os germes, os insetos, alimentar-se do corpo humano por conta do poder do pecado. Aí diz os estudos que no caso de Jesus, a morte ia ter mais vantagem, porque o corpo dele estava tão ferido que a decomposição não ia gastar 12 horas. Com máximo 9 horas, ele já estava pronto para apodrecer. 3 horas ele morre. 6 horas da noite, ele entra no túmulo, 5 horas para 6 horas. Aí a morte diz, agora o julgamento está prestes para recomeçar, eu vou tirar onda. Eu vou entrar no túmulo e vou olhar. Quando ela chega lá, o sangue dele não estava frio. O corpo não estava pálido. As feridas não estavam começando a ficar roxa. Porque a Bíblia diz que o processo terminou na cruz. Ou seja, os nossos pecados ele largou na cruz, ele venceu na cruz, ele terminou na cruz. Quando ele entra, já entra como vencedor. Aí a morte diz, eu vou esperar as 12 horas da decomposição. Da 12 horas da decomposição, ela volta. E quando volta, não tem nada. Está aquecido, está rosado, está conservado. Aí ela não suporta e grita, decomposição, o que é que está acontecendo? Ninguém conseguiu isso até aqui. O projeto é família. O projeto é família. Aí a decomposição vai gritar de longe. Diz, aí é diferente, morte. O que é que você alega, decomposição? Se você coloca aí 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, para você não achar que eu estou falando besteira. Dentro do contexto conjectura, mas está escrito, a decomposição grita para a morte, olha, eu rastreei ele desde a hora que ele expirou, mas eu não vi nele engano e não achei nele pecado nenhum. Se eu não achei, eu não entro, eu não posso entrar. Vou esperar a putrefação. Mas a putrefação só entra se a decomposição entrar primeiro. Dá 24 horas, ou seja, dá 3 horas da tarde do segundo dia. Aí a morte vai olhar e no corpo dele não tinha mosca, no corpo dele não tinha mosquito, na ferida não estava inflamada. Lembra quando ele ressuscitou, os buracos estavam do mesmo jeito. Ou seja, você vai dizer, aí é a primícia dos que dormem, porque ele é o primeiro. Por quê? Veja que se você olhar no Velho Testamento e no Novo, antes dele ressuscitou alguém.
Não teve alguém ressuscitado? Mas se você for para o Velho Testamento, você vê um homem que quando Eliseu caiu no túmulo, ele ressuscitou, mas só estavam os ossos, a morte já tinha vencido ele. Se você for para Lázaro, mas Lázaro ressuscitou primeiro, mas a morte venceu Lázaro, que ele já estava fedendo, já estava podre. Mas aqui você não vai encontrar mosquito, não vai encontrar ferimento inflamado, não vai encontrar nada. Ele é o primeiro, ele é a primícia. Aí 3 horas da manhã do terceiro dia, ela volta e o corpo intacto. Aí ela pede explicação ao pecado, que é o seu poder, e o pecado grita: eu não pude fazer nada, o que eu pude eu fiz. Aí a morte diz: mas desde o princípio, lá do capítulo 3 do Gênesis, até aqui eu venci todos por causa de você. Você é o meu poder, mas eu não posso fazer nada. Olha Hebreus 4:15. Aí diz a morte, o pecado responde à morte. Ora, porque Paulo, o escritor aos Hebreus, diz que ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque o pecado diz: em tudo eu tentei, mas em nada eu consegui. Ele pecou. Eu tentei em tudo, mas em nada ele pecou. Ele é fiel, ele é santo, ele é justo. Ele venceu, ele venceu. Bandeira branca. O pecado e a morte se rendem. Aí ele desce a mais baixa profundeza da terra antes do dia raiar. Toma a chave e o poder do reino da morte e do pecado. Prega para a geração da inocência de Adão. Porque até aqui a morte reinava, e quando a morte reinava, quem morria colocava para baixo. Ele desce a mais baixa profundeza da terra, prega os espíritos em prisão, tira quem estava preso do cativeiro da morte, abre o cativeiro, coloca, diz: hoje mesmo a gente sobe, porque quem acreditar em mim, quem estiver em mim, não vem mais para aqui, vai para lá, é para cima a morada de quem estiver em mim. 4 horas, 5 horas da manhã, ainda cedo. Quem vai chegando no túmulo? As mulheres, ativas como são, já vem com uma bacia, um vaso de bálsamo, acreditando: a ferida já deve estar nos últimos momentos. Se a gente colocar bálsamo, ele vai demorar mais a decompor-se. Não sabia que ele já tinha vencido tudo isso. Quando chega não tem mais ninguém, porque Deus deu ordem para quebrar as cordas da morte, corta a vitória da morte e tira a pedra, que ele vai voltar, ele vai ressuscitar, ele vai sair. Quando chegaram lá não tinha mais ninguém. Aí o desespero bate, começam a chorar. Aí elas gritam, o choro, os anjos vêm: porque vocês choram? Porque roubaram o corpo do nosso mestre. Aí o anjo diz: não, ele não está mais aqui. Não é porque roubaram, não, é que ele já venceu, ele está vivo, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele está vivo. Ei, balança quem está ao teu lado, se você pode, e diga para ele: levanta a cabeça, fale em línguas estranhas, dá glória a Deus, porque ele está vivo, ele venceu, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ressuscita. Aí Lucas, como escritor do primeiro tratado e de segundo, que é Atos, ele diz que ele aparece aos discípulos e diz: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Sobe ao Pai. 10 dias de condecoração. O julgamento recomeça. Aí há uma surpresa. Quando o juiz senta no trono e dá ordem de recomeçar o julgamento, os anjos esperando o resultado. Aí a acusação não comparece, porque não tinha mais argumento de condenação. A morte, o inferno e o pecado não vêm para o julgamento, porque não tinha mais que nos acusar de nada. Aí um anjo ficou tão alegre que vai aonde está João e diz: João, não chora, João, para de chorar. O que é que houve? Ele diz que quando levanta a cabeça, quem vai entrando é o advogado.
de defesa. Aí diz que o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, ele venceu. Ele foi morto, mas está vivo, e com seu sangue ele comprou para Deus todos nós de novo. Vai ter culto de avivamento, vai ter adoração de novo na terra. Aí Paulo, que fala da salvação, ele diz: portanto, Romanos 8, portanto agora, olha que coisa linda, se você não der um glória como diz os pregadores, eu vou aí. Ele diz: portanto agora, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque já não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Por que, Paulo? Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Estou livre, estou livre, estou livre, estou livre. Dias condecorado. Nesses 10 dias, Paulo diz, Filipenses 2, que na condenação, condecorado, diante de todos os anjos, ele lhe deu um nome. Ele recebeu um nome que é todos sobre os nomes, e ao seu nome todo joelho vão se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor que nos deu a absolvição. O julgamento foi protelado e marcado para o Apocalipse 20. Mas para quem estiver nele não tem mais condenação. Condecorado, agora ele tem o direito de sentar à direita do Pai. Quando ele senta à direita do Pai, eu quero acreditar com base em Atos e em Lucas. Ele diz: Pai, eu prometi à minha igreja. Veja que era tão sério que ele disse: eu vou rogar. Rogar é pedir insistentemente. Derrama o teu espírito para ele, Pai. Pai, e não é como no Antigo Testamento não, Pai, que ele via e descia. É para ficar lá para sempre, Pai. É para ter culto de avivamento 24 horas por dia, Pai. O cara que estava acontecendo em Jerusalém, Pentecostes. Aí Deus disse: Espírito, vai. Aí de repente entra onde tinha cerca de 120 crentes, um barulho. Até que sejam revestidos. Vai acontecer de novo. E agora revestidos, o pecado perdeu, a morte perdeu. Aí apareceu um barulho como de línguas de fé partida como de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios. Raya Shavaba Irebaga Raya Shavá. Aí Paulo repreende a igreja de Corinto, dizendo: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Ou seja, no Gênesis 3 era o Éden, para Israel era o templo, para a igreja não tem mais alvenaria, não tem mais ouro, não tem mais bronze, é o corpo. O vosso corpo é templo do Espírito Santo e Ele habita em vós. Portanto, glorificai a Deus em espírito no vosso corpo, porque agora tem culto 24 horas por dia. Dá uma olhadinha se você pode para esse crente que está do teu lado e diga: no tempo de Adão era uma vez por dia o culto. Diga: em Israel era uma vez por ano. Diga agora:
24 horas por dia. Porque ele não é inquilino, ele é dono. Paulo disse: o corpo não pertence a você, é de Deus. Ele habita, ele é dono. Então diga para ele: se eu sozinho, diga, se eu sozinho, eu já sacudo a terra, imagina eu e você nesse congresso. Vamos trazer o céu descer. Deixa eu ver o barulho de quem adora, deixa eu ver o barulho de quem está cheio. Adora, adora, adora. Eu tenho andado o mundo todo. Esse ano eu já fui umas 10 vezes para fora do Brasil. Ainda tenho umas 6 viagens para ir, atendendo o convite. E não vai mais porque tem que atender o Brasil. Mas uma coisa que me impressiona é que às vezes você chega à igreja com 30, 40, 10 mil pessoas. Igrejas suntuosas, lindas, chiques, que você vai no banheiro e não dá mais vontade de sair. Você vai subir o púlpito, dá vontade de trazer, de tirar o sapato, de tão brilhoso que é o brilho do porcelanato e granito. Mas tem hora que no culto, se passar uma mosca, você ouve o barulho das asas. Porque não já tem mais o Pentecoste nem o avivamento. Aprendeu a viver só de aparência, só de elitização. E ainda coíbe que esse negócio de falar línguas estranhas foi só para os apóstolos. Acabou, não é mais para nós. Isso é coisa do passado, lá do início da igreja primitiva. Mas eu louvo a Deus que no dia 12 e 13 de agora de julho de 2023, eu estou no congresso aqui em Teresina. E aqui ainda pode. Deixa eu ver o barulho se pode. Aqui ainda pode falar línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho. Vai, vai, vai. Relaxa. Eglaia Shavai Bahabash. I'm Regash. I'm Regaide. The big Joseph Fashe. I'm Regaya Shavrai Try Placha. Hey, I shall the regard. A Rega says. Revelation. A minha unção está invadindo esse santuário. A minha glória está levantando muitos frios e caídos. Esta noite eu estou trazendo renovação e avivamento para a minha igreja. Aqui, receba a apoteose da minha glória, diz o Senhor. Recebe agora a apoteose desta glória. Agora! Não podemos deixar essa chama apagar. Vocês não sabem quantas ligações eu recebo para mudar o meu jeito de pregar a Bíblia. Bento prega a Bíblia, não está dando mais agenda. O negócio agora é motivação. A maioria das comunidades não chama mais quem tem Bíblia e o dinheiro está na comunidade. A Assembleia de Deus não enrica ninguém, Bento. Então para de pregar a Bíblia, choro, porque a nova geração não gosta mais disso. Eu digo, não posso mudar não. Eu sou pentecostal até o tutano. E você está enganado, ainda tem uma geração pentecostal. Deixa eu ver o barulho dela, deixa eu ver. Quem não vai deixar a chama apagar, vai sair daqui avivando a família. O projeto é familiar, o projeto é da família, o projeto é da família. Fica de pé, por favor. Eu disse ontem que eu gosto de terminar pregando com a igreja.
Se você puder e tiver alguém do mesmo sexo perto de você, vira para ela aí. Olha para mim não, olha para ele. Me ajuda aqui, companheiro. Diga para ele, olhando para ele, assim como eu estou com meu companheiro, olhando para ela. Diga para ele, ô absolvido, ô inocente, quero nem saber como tu vai sair daqui de hoje, mas eu quero ver. Diga, eu vou sair pegando fogo, eu vou sair salteadante, eu vou sair cheio, eu vou sair cheio do poder de Deus. Abraça ele. Adora, 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 adora. Enquanto Jesus batiza, enquanto Jesus renova, o projeto é família, o projeto é familiar. Eu quero viver algo. Vai, adora. Eu quero viver. Vamos fazer como a gente era. Fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Vai, vai. Eu quero viver. Batiza, Jesus. Vai, dá lugar. Reage, meu amigo Irã. Vai, reage. Aviva, 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 aviva. A primeira pessoa que estava afastada, o primeiro crente que quer voltar para Jesus, vem agora. Todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Aleluia! Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, eu vou adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar.
Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Alaro quer mandar e açai. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. Na terra sua raiz. Ainda há esperança, e tudo novamente. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore mais alta. Escuta a voz de Deus falando para ti nessa noite. Recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Na tua saúde eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória, na tua vida eu derramo glória. A minha casa tá cheia de glória, tá cheia de glória, tá cheia de glória, tá cheia de glória. Recebe aí agora, 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 agora. A glória já chegou, a glória já tá aqui. A minha glória fez o mar se abrir, a minha glória fez muro cair, a minha glória acompanhou meu povo, a minha glória fez leão fugir. A minha glória te visita agora, ela te cura agora e te renova agora, te restaura agora, te abraça. Recebe a minha glória, recebe a badachoreka, recebe a minha glória. Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai aguentar, porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar, ela vai restaurar você aqui nesse lugar. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, presença dele aqui, tem graça dele aqui, tem unção dele aqui. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há. Para encerrar, canta comigo. E